Então, gente, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus. E com muita alegria nós acolhemos nesse episódio que vocês já viram aí, no nosso título aí, seja no YouTube, se você estiver no YouTube, ou seja, se você tiver também alguma plataforma de áudio, né, o Spotify, o Deezer, não importa. Você deve ter visto o título aí, que é sobre a beleza hoje. A beleza se discute. E aí, sobre esse assunto, eu não vou poder falar sozinho, porque eu não entendo muito também. Mas eu estou aqui com especialistas, né? Estou aqui com a Larissa Leite, que é biomédica e esteta. A gente tem que falar direitinho os nomes aqui, né? Porque ela não é esteticista, ela é esteta. Ela vai explicar por quê, qual a diferença. E o José Matheus Viegas, que é arquiteto. Arquiteto urbanista. Então, gente, muito obrigado, viu, por aceitarem participar desse podcast. E a gente trabalhar um pouquinho esse tema da beleza, que é importantíssimo, né? Assim, às vezes com certeza. Pode parecer algo periférico, né? Até talvez no campo da estética, né? Larissa, assim, algo fútil também, algo né? fútil, algo coisa de menininha, de patricinha, né? Coisa, enfim. Mas a gente sabe que não é, né? Isso toca muito na forma como a pessoa se vê, na dignidade da pessoa também, né? Uma vez eu vi um teólogo falando que não existe ninguém feio, existem pessoas que não se aceitam, né? Pessoas que não são maduras. Sim. Porque até pessoas que, assim, talvez esteticamente não sejam, né, consideradas bonitas, mas quando ela se aceita, ela se arruma, ela fica bonita, fica charmosa, né? Assim, tem uma beleza própria, né? Envolve também a questão da saúde, né? Aí dentro da saúde já encontra o desleixo com tudo isso, aí a pessoa acaba não tendo esse equilíbrio sobre o que significa a estética também. Sim. E eu te perguntando já assim, você como profissional assim de beleza, você é biomédica também, né? Então tem essa relação, como você falou, de um conhecimento mais profundo do organismo humano, né? Da pessoa humana, desde as suas células, né? Ali, e também na sua estética, né? Assim, na sua aparência, né? Na sua beleza, você foi para essa área, né? Da sua profissão. Então, assim, ao teu ver, né, segundo a tua visão, a beleza é algo que se discute, assim, né, algo que a gente pode não impor um gosto, né, talvez, não sei, a gente pode impor um gosto a alguém, assim, de beleza, um padrão? Com certeza não. Não dá para impor o que a gente acha, né, que a pessoa tem que ser ou não tem que ser, porque também entra muito aquilo que está no externo da pessoa. Tem muita gente que se acha feia por uma coisa, mas se tu olhar, tu não vê influência nenhuma de fora de que ela pode ser feia ou não. Mas ela acha que em algum momento ela está feia por coisas também que ocasiona dentro dela, ou então por coisas que ela vive, por coisas que ela escutou. Então é algo que não tem como a gente julgar, né, da pessoa, fulano é feio, ou fulano tem algum defeito, que é assim. Porque é algo, a gente sabe que a gente nasce de um jeito, né? A gente precisa aprender a acolher aquilo que nós somos, como mulher, como homem, mas também nós precisamos respeitar, né? Aquilo que é. Mas aí entra muita coisa também, né? Até mesmo psicológico da pessoa, porque a gente pensa que beleza é só aquilo que a gente enxerga. Mas envolve muita coisa ali por trás, né? Do que a pessoa se identifica, o que ela acha que é, o porquê que ela acha que é dessa forma. E o próprio profissional tá ali até para instruir. Aí a gente acaba não tratando diretamente somente da saúde, somente da estética da pessoa, mas a gente acaba sendo aquele que escuta muito o outro, né? E acaba influenciando de alguma forma, né? Então, aí uma coisa que eu sempre falo, um profissional bom, ele tem que ter discernimento com tudo que ele fala pro paciente, porque ele te vê como... Ele tem uma referência em ti. Você tá ali atendendo ele já tem uma referência em você. Então, se você não tiver discernimento já no atendimento, ele pode acabar com ele ali simplesmente pela falta de profissionalismo também, né? Algo que sobe para a cabeça do profissional. Quer ganhar dinheiro só. Exatamente, né? só quer ganhar dinheiro e esquece da saúde da pessoa, esquece que aquela pessoa não tem condição psicológica para fazer tal procedimento. Então, muita coisa envolve aí. Sim, tem muita gente que, tipo, vive uma outra vida depois que faz um procedimento estético, né? Ou, sei lá, procedimentos como o que você faz, que os que você faz não é
Você não faz plástico em ninguém, né? Não, nem posso. O que você faz? Só assim? o médico mesmo pode fazer. Sim. O biomédico esteta, ele já entra na harmonização, questão de botox, mas também cuida muito relacionado à saúde, como manchas, né? O porquê das manchas. Aí entra em questão também de cuidados com drenagem, por exemplo. Aí são procedimentos invasivos, mas são procedimentos que são reversíveis, né? Sim. Aqueles que não são, já é tratado com um médico, no caso cirurgião. Cirurgia plástica, rinoplastia, aí é algo que já não é reversível, né? O biomédico esteta... Já aconteceu, por exemplo, de você chegar uma pessoa, um paciente, de paciente chama? Um cliente, como é que chama? Cliente. Né? Alguns é paciente, Sim. porque o paciente é quem está com problema, né? Algumas pessoas que chegam lá com alguns procedimentos que não são invasivos, Sim. é cliente mesmo, porque a pessoa não está doente. Sim. Por exemplo, já teve alguma ocasião onde você foi um pouco a terapeuta da pessoa também? Ou você Quase sempre. Quase sempre. Quase sempre é assim, porque às vezes a pessoa deita na maca. E na maioria das vezes, as pessoas vão para lá como um refúgio. Às vezes não é porque... às vezes não é nem questão de tratamento, mas é mesmo só por questão de refúgio. Tem uma rotina super puxada, tem, por exemplo, uma relação não muito boa com o marido, tem uma casa para cuidar, muitos filhos, e aí tem o trabalho, e a pessoa não sabe o que fazer, tá com a mente completamente desorganizada. Ela procura, a clínica procura procedimentos estéticos como uma forma de refúgio também. Já teve gente que deitou na maca, não sabia o que queria. Só queria ficar lá, né? Então, o que tem que fazer como profissional? Tem que escutar a pessoa, acabo ali escutando bastante, aconselhando bastante, aí toco em vários assuntos, aí chego lá no final do procedimento, a pessoa já sabe até tudo da minha vida e eu também já sei tudo sobre a vida da pessoa. E ela sai realmente muito melhor. Mas às vezes é mais mesmo pela conversa, por ter alguém que escutou, por ela estar descansando ali, né, deitada. Tem gente que dorme. Tá ali, deixa 15 minutos, 15 minutos ali deitada durante por exemplo, algum produto. Vai ter que ficar 15 minutos descansando. É 15 minutos que a pessoa dorme. E ali, sabe? E é muito satisfatório saber que não é só um produto que a gente entrega ali, né? Mas é também um cuidado de forma pessoal com a pessoa. E ali tem pessoas que acabam virando amigos também ali, né? Confiam na gente. E o que acontece ali não sai dali também. A pessoa coloca a cara dela à tua disposição, né? Você o cartão de visita, bota né? umas químicas lá, bota aqui no meu rosto, não sabe nem o que você está botando. Né? Tem que ter muita confiança. Né? Muita confiança. Acho que quando você faz a pergunta pra pessoa, tipo, chega alguém, como você disse, que não sabe nem o que quer. Sim. Aí você pergunta, o que te incomoda em você? Isso, a gente sempre tem que fazer. Na verdade, eu não sei, é porque, não sei o quê. Primeira coisa que a pessoa chega, tem que fazer aquela anamnese, né? Que é uma avaliação. Várias perguntas eu vou fazendo. Aí, numa das perguntas é se tem alergia e tudo mais, mas aí eu pergunto, você toma algum remédio controlado? Tem algum problema psicológico? Faz acompanhamento psicológico? Tudo isso pergunta. Aí, primeiro impacto que tem é se assustar, falar assim, eu vim aqui pra fazer alguma coisa, mas tem que perguntar. Sim. Tudo influencia, né? Eu pergunto até, você tem claustrofobia? Pergunto também. Você tem marca-passo? Pergunto também, porque tem alguns equipamentos que tem também todo o cuidado. Mas aí a primeira coisa que eu pergunto do que ela quer, o que é que incomoda em você? Eu sempre pergunto, o que é que mais te incomoda? Aí tem gente que fala, é isso, isso, isso. Eu falo assim, não, vamos escolher o que mais incomoda, porque não dá pra tratar tudo só de uma vez, uma coisa de cada vez. Pronto, a pessoa fala e nós vamos começar a tratar. Só que ali, às vezes, por exemplo, a pessoa está incomodada com uma mancha que, ao meu ponto de vista, de forma pessoal, não é algo assim tão grave. Mas aquela pessoa está se incomodando com aquilo. Eu não sei o porquê também, né? Pode ter muita história ali por trás daquela mancha. Ali é aquele momento que eu preciso ser sensível também a ela e deitar, cuidar, conversar, perguntar como foi que desenvolveu, como é a sua rotina. Todo cuidado ali de uma maca, eu sempre pergunto como é a rotina da pessoa. E quando ela diz a rotina dela, aí já inclui tudo, né? Todos os detalhes. Que horas ela acorda, o que ela fez com o marido, ou então com os filhos. Aí vai entrando no assunto, entrando e pronto. Chegou a parte psicóloga ali. Aí a gente cuida de tudo, por isso que a gente sempre fala, né? O profissional ali, que tá ali dentro de uma cabine com ele não se torna somente o biomédico esteta, mas ele também se torna o psicólogo da pessoa, né? Aquela pessoa que ele confia. Aí ele acaba não confiando só em mim profissionalmente, mas também aquela confiança de forma pessoal, mas, né, que já vai
descendo em outros pontos também ali na vida da pessoa. Mas eu acredito que nessa questão assim mais de tratamento na pele, né? Porque toca em feridas talvez mais profundas da dignidade da pessoa, né? Sim. Eu até estava assim refletindo, né, que hoje em dia os padrões de beleza, né, de hoje em dia, as modas, né, a cultura, as coisas que vão mudando, né? Outro dia estava na missa e aí no domingo, né, observando assim, vem umas coisas na cabeça assim. Falei, nossa, se fosse uns anos atrás, estavam os homens todos aqui de terno, né? Todo mundo com terninho, com alguma roupa meio padrão, assim, que seria a roupa de missa, né? Seria a roupa de vir para o templo, digamos assim. Como tem muitas pessoas evangélicas que ainda usam esse padrão de roupa para ir para a igreja, né? Mas hoje a gente vai vestido, bem vestido, se deve, né? Pelo menos, mas com a camisa polo, né? Como o Matheus está agora, a camisa de botão agora, meu jeans, assim, não preciso mais ir com jaleco, como se jaleco com paletó, como se ia antes, né? Então as coisas vão mudando, né? Certos padrões de vestimenta vão mudando, né? Às vezes a gente vê pessoas, a gente está discutindo com jovens, falando com jovens sobre isso, né? De que porque a moda impõe, eu preciso usar, eu nem gosto tanto, nem me sinto tão bem. Mas é só porque foi imposto. Ver o meu corpo naquela saia, né? Ver o meu corpo naquela calça, ver o meu corpo, sei lá, naquele figurino ali, mas para me sentir bem eu faço, né? E aí entra uma outra questão, que hoje se toca também no corpo, né? Se faz mudanças assim mais profundas, né? Do que simplesmente roupas, né? Então, hoje, com o avanço da ciência, da tecnologia, da estética, né? Que chegou também na estética, se permite mexer mais no corpo, né? Aí entra essa questão da harmonização facial, né? Eu queria assim, te perguntar, já que a gente está nesse assunto, pode reagir também, viu, Matheus? Sim, estou aprendendo também com ela. Mas porque como a gente conversava aqui um pouquinho antes, né? Essa harmonização, harmonizar alguma coisa, a harmonia, né? A harmonia, quando a gente olha para a natureza, olha para uma casa, né? Assim, Matheus, uma casa precisa ser harmoniosa, né? Geralmente, quando o arquiteto ele faz um projeto, né? Sim. Ele tenta colocar de forma mais harmoniosa dentro dos padrões estéticos daquele tempo também, sim, né? O engraçado é que essa questão da harmonia, sim, muitos pensam que o arquiteto segue arrisca uma lista. Sim. Mas não, a harmonia está completamente ligada com o cliente. Sim. Né? Eu não posso levar um projeto pré-pronto para um cliente e achar que ele está harmônico no meu ver. Não, né? A harmonia de um projeto tem que estar totalmente ligada com a necessidade do cliente. Né, e que eu acho interessante também, né, voltado aqui sobre esse padrão, né? É muito interessante também que na arquitetura a gente não leva esse padrão, né? Não são pontos específicos que tu vai alterar numa residência ou tu vai construir, né? São pontos que é voltado para o cliente, né? Para o que o cliente quer, o que o cliente necessita, né? Você o faz que tipo ele a mesma espera. pergunta que ela faz. Exatamente. Às vezes, né? No caso dela, que te incomoda? Como é o nome que você faz lá? Anamnese. Na arquitetura é o brief. Sim. Né? A gente faz um brief que a gente anota toda a necessidade do cliente, né? O estilo que ele gosta, às vezes até o tipo de música que ele escuta, porque isso influencia diretamente na obra, né? No projeto. Então são pontos que a gente tem que estar totalmente ligado, né? Como o cliente também se veste, como ele se porta, né? O tipo como é a rotina dele dentro de casa, é importante, sim, a gente saber. Tem alguns clientes que até se assustam. Por que tá perguntando isso, né? Não, porque é necessário. Quanto tempo você passa mais na cozinha, na sala, no quarto, ou se você prefere um escritório? Então é necessário que o arquiteto esteja antenado para isso. Sim, porque assim, por exemplo, mesmo perguntando o gosto do cliente, fazendo todo esse estudo, mas tem de certa forma uma tendência do país, né? Sim, o que se certeza. vende, né? Tipo, com certeza. A tendência do momento que tem no mercado para se comprar, né? Então você vai sugerir o que se compra atualmente, né? O que os profissionais sabem fazer no momento, né? Sim. Então se joga um pouco com isso tudo, né? E a gente não vai muito longe não, né? Até dentro de uma mesma cidade, em determinados bairros, a gente se usa arquitetura diferente. Sim. Né? Porque senão a gente fala que é aquele monstro, né, de uma construção perto de casas simples, vamos dizer assim, né? Então eu sempre aconselho, por isso que hoje a cidade ela é dividida, né, através da prefeitura por zonas, né, zoneamento que são para direcionar a construção. Né? Eu não posso construir um prédio comercial muito grande numa zona periférica. Mesmo que eu tenha dinheiro para isso, mesmo que eu tenha terreno para isso, mas eu não posso. Né? Tipo indústrias também, exatamente. Né? Muitas tem próximas de as zonas industriais, zonas comerciais, zonas de uso misto, zonas de uso residenciais. Então,
tudo tem que ser levado em consideração, né? Na própria cidade a gente consegue diferenciar isso. E quando a gente abrange, né, a gente consegue também diferenciar a arquitetura. Por exemplo, eu tenho até um conhecido arquiteto também, que foi estudar em Liverpool, né? E ele teve uma época que fez muito frio, fez calor, né? O calor deles é diferente do nosso, né? Que eles sentiram ali o incômodo do calor e tinham janela, só que eles não tinham o hábito de abrir janela. E ele deu a ideia de abrir janela e eles se espantaram. Né? E as janelas lá são totalmente diferentes das janelas que a gente usa no Brasil, né? Ou estão no norte do Brasil. São janelas bem estreitas, né? Às vezes são janelas que nem abrem, são apenas o vidro, né? Para entrar claridade. Então já vai diferenciando cada vez mais ainda. Sim. Existe dessa harmonia, né? Existe o belo, tipo, se a gente olhar a natureza, né? A gente está aqui no norte do Brasil, a gente tem muita natureza, muito verde. E até Kant falava isso, né? Na natureza a gente pode observar o belo e o sublime, né? Assim, o belo nos faz se sentir em casa, digamos assim, né? Tinha até uma irmã na comunidade, né, que dizia que quando ela arruma a casa, quando ela deixa a casa limpa, arrumada, ela sente paz, né? Ela sente uma paz, assim, né? Porque existe harmonia, né? Existe uma certa harmonia, a gente se sente como que em casa, né? Quando as coisas estão harmônicas, equilibradas, né? E diante do sublime também, né? Diante da natureza, quando, sei lá, a gente escala, eu tive a oportunidade de escalar uma montanha uma vez e chegando lá em cima você vê assim, sabe, aquela coisa. Você vai no Cristo Redentor, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, e você olha aquela coisa assim, a cidade do Rio de Janeiro, né, que tem ali os prédios e tudo, mas tem aquela beleza natural, a Baía ali de Guanabara, né, e tudo. Então você fica, nossa, sublime, né? Você fica ali, de certa forma, espantado, no bom sentido, né, com aquela beleza toda, né, o sublime ali presente, né? De certa forma, a beleza, ela serve para ela mesma, assim, né? A beleza é importante para nossa natureza humana. Sim, né? Assim, nós produzimos beleza, que a gente faz parte da natureza também, né? E a beleza nos faz bem, né? Assim, nos faz bem ver, né? Contemplar, estar em um lugar harmônico, né? Assim, belo. E como é que vocês veem assim, essa questão da harmonia nos tempos de hoje, assim? Se existe realmente uma busca de equilíbrio ou uma busca de forçar, de certa forma, um gosto, né? de forçar um padrão, né? Assim, por exemplo, na harmonização facial. Né? Essa aqui é a beleza, todos os artistas fazem esse mesmo padrão e talvez aquela pessoa que não tem o valor de si vai achar que se ela não fizer o mesmo padrão de rosto, né? Ela vai estar aquém do mundo atual, né? Aí Assim, já entra o desequilíbrio, né? Já não vira harmonização. A harmonização facial, ela também entra na questão, por exemplo, feminino. Já entra a parte do empoderamento também, né? A mulher que quer ser empoderada a qualquer custo, né? E aí o empoderamento feminino entra naquela coisa que é igualitária, né? Com o homem, busca sempre fazer a mesma coisa. Só que o empoderamento feminino na harmonização facial acaba desconstruindo um pouco aquilo para que a mulher também foi feita, né? Para aquilo que a mulher é. Por exemplo, né, no vídeo que a gente estava vendo, falava muito sobre a questão o empoderamento feminino, que a mulher ela precisa entender para aquilo que ela foi feita, o que ela é, e que ela pode ser empoderada sendo daquela forma, né? Na humildade, na paciência, sendo mulher, sendo mãe, sendo esposa, sendo uma profissional, ela pode ser empoderada, né? E na harmonização facial, por exemplo, a questão do rosto quadrado, né? Que traz aquela imagem, a ternura, isso, tira, assim, feminino. Como fala, né, que antigamente a questão padrão do rosto era aquele rosto angelical, né, antigamente. Hoje em dia, com o empoderamento à flor da pele, né, que já está virando algo comum falar do empoderamento feminino e acabar até distorcendo muita coisa, aí visa aquela questão do rosto quadrado, né? Aí entra também o social. Por quê? Né? Querem fazer tanto o rosto quadrado, querem tanto deixar dessa forma. Aí, quando a gente coloca uma pessoa que tem um rosto angelical e uma pessoa que tem um rosto mais formal, quadrado, questão social / profissional. Quem é que o chefe vai contratar, né? A pessoa que está sendo com o rosto angelical ou aquela pessoa que está com o rosto quadrado? Aí já remete, claro que ele vai escolher aquela que está com o rosto quadrado. Por quê? Porque é o padrão,
porque é aquilo que hoje está fazendo muito, é aquilo que passa aquela imagem de empoderamento mesmo, né? Que é isso que está hoje em dia. Eu acho que entra muito também uma coisa que é a identidade corporal, né? Tipo, identificar a pessoa somente pelo seu corpo, né? Porque, por exemplo, claro, se a gente for olhar só os padrões, como se fala, né? Tendo esse rosto aqui, essa parte mais quadrada, sem masculinizar, falando da mulher, né? Tem uns que fazem também harmonização, mas falando da mulher, sem masculinizar a mulher e tal. Aí, com esse exemplo que você pegou, né? A mulher vai lá, uma entrevista de emprego, tem duas mulheres concorrendo, né? Aquele cargo, e acho que depende também do patrão, né? Assim, claro, vai ter uma influência na pessoa, sendo uma mulher que vai estar entrevistando, um homem que vai estar entrevistando, o que a pessoa está buscando naquela pessoa ali, né? Assim, claro que pode ter uma influência do corpo, né? Uma vez até, uma missão onde eu morava, eu fui entregar um ofício em uma empresa e na guarita, assim, na chegada, chegaram também duas moças entregando o currículo delas, tentando uma vaga de emprego naquele lugar. Só que elas não estavam vestidas para isso, tá dizendo assim? Elas estavam faltando um pouquinho de pano, digamos assim, para pedir um emprego, né? Sim. E aí, quando elas saíram, o guarda já falou: olha, rapaz, se essas moças forem ver o patrão assim, ele não vai aceitá-las, né? Assim, não vai para a vaga que tem, né? E pedir emprego desse jeito, então, assim... aquilo que a gente enxerga, né? Sim. Acaba ficando mais fácil para quem entra naquele padrãozinho. Só que a gente acaba esquecendo do verdadeiro valor, né? Que está por aquilo. Por exemplo, ser mulher, o ser homem. O homem, ele tem a sua força, né? E a gente não pode ter a mesma força do homem. Mas a mulher também tem a sua força. Não é naquilo que ela vai fazer, né? Acaba tendo um desequilíbrio, uma desordem naquilo, né? Por exemplo, a harmonização facial. Ela é indicada para quem tem algumas deformidades que acabam também tendo atrapalhando um pouco a questão da saúde. Por exemplo, nasal. Uma pessoa que tem um nariz muito pequenininho, com um rosto grande demais, né? Ou então a ponta nasal, né? Ou tem algum probleminha e acaba tendo aqueles problemas respiratórios e tudo mais. Aí a pessoa pode ajudar, vai ser algo como uma maquiagem, né? Ajuda na maquiagem, aquilo que dura cerca de 1 ano, no máximo. A harmonização dura um tempo. Sim, ela dura um tempo, né? A harmonização facial. Ao contrário de uma rinoplastia, por exemplo, né? Que é algo que já foi. É cirúrgico, né? A pessoa precisa passar por uma cirurgia. A harmonização, não. Assim como a gente sempre indica, né? Uma pessoa que está se incomodando e quer a qualquer custo fazer, então bora começar com um pouco, né? 1 ml só em tal área e faz. Se não gostou, é reversível, né? E tem gente como que fazer. fica muito bonito, que melhora bastante mesmo, né? Outros casos ficam mais estranhos, assim, né? Exagerado, né? É o vício. Exatamente. Acaba virando um vício. Vou modificar um pouquinho aqui, nós estou vendo. Tipo, a igreja, ela o que a igreja diz, né? Assim, com as minhas palavras, né? Assim, o que a igreja diz. A igreja, ela é um pouco assim, um pouco amoral esse negócio da cirurgia plástica, né? No sentido de que se você quer fazer uma mudançazinha, assim, se você não está feliz com essa pelezinha aqui, não tem pecado nisso, entendeu? Uma botoxzinho, não sei o que, isso não é pecado, assim, né? Pode ser vaidade, pode ser pecado de vaidade, mas assim, o ato em si, você querer fazer uma mudançazinha ou melhorar um pouquinho a sua aparência, não tem um pecado, assim, né? Tem se eu quiser modificar totalmente o meu rosto, aquilo que me caracteriza, né? Aí já vira uma deformidade, os meus né? traços, sempre insatisfeito, sempre, né? Mudo tudo, fico outra pessoa, né? Mas também existe um lado bom, que é o lado da dignidade. A pessoa que sofreu uma queimadura, a pessoa que sofreu um acidente, ou a pessoa que tem uma certa, enfim, algo que afere ou que não a faz se sentir bem, né? Então ela vai viver ali um procedimento cirúrgico para melhorar um pouquinho aquilo dali. Isso é até bom, é até lícito e até um bom avanço da ciência, né? Poder dar essa oportunidade para a pessoa, assim, né? Mas assim, essa utilidade ter a beleza, como posso dizer assim, não ver mais a beleza nas coisas e a harmonia, mas ver a utilidade, como no caso da harmonização facial, como no caso também da arquitetura, né? Estava citando agora há pouco um filósofo inglês, né?
o Roger Scruton, que ele diz que se mudou um pouco o objetivo das coisas, né? Em vez de fazer prédios bonitos, se faz caixotes, né? Ele fala assim, né? Caixotes, aí se bota vidro, só para poder dizer que tá mais bonito e tal, né? O que você acha disso, assim, dentro da arquitetura atual? Hoje em dia tem muito isso. Eu vejo mais por comodidade dos arquitetos do que por algo que seja deles, né? Acaba que a comodidade formou esse padrão, né? Hoje em dia é muito mais fácil projetar uma casa com platibanda, com uma casa com uma pele de vidro, né? Que é a questão do vidro, bem quadradinha, e entregar para o seu cliente, que é o que a gente vê muito hoje em dia. Então aquela casa, ela é apenas... Nem se torna tão funcional. Não se torna tanto. Não, porque ela é uma casa que ela vem de projeto pronta, ela é empregada em vários tipos de lote. Ela não tem um estudo dedicado para aquele lote. Sim. Né? Elas são projetos feitos para vários lotes, que acontece hoje muito em condomínio. Né? O condomínio já vem de lote, já vem junto com o projeto. Um exemplo, aqui no bairro que a gente está, né, tem uns prédios assim que são as caixas, cara, assim, Sim. e que são apartamentos. Eu acredito que se a pessoa compra um apartamento daquele, é para ficar alugando, né? Acho que ninguém vai trabalhar, investir para comprar, para morar para sempre no apartamento, porque o sol bate o dia inteiro de um lado daquele lugar, né? E são caixotes mesmo assim, né? Apesar de E serem a gente sofre bonitos ali. hoje, na nossa cidade, a gente sofre muito, porque está acontecendo a ascensão de prédios, né, que antes a gente não tinha, hoje está começando a ter, porém a gente não tem profissionais preparados para isso. Né? A gente não tem profissionais, porque a arquitetura é feita de áreas também, né? Profissionais que são dedicados para a área da verticalização. Né? São profissionais que são acostumados a projetar casas, né? ou simplesmente profissionais de empresas que já vão assinar, mas que projetam um prédio imenso, né? e não põem em prática assim, as variantes que tem que colocar, como insolação, ventilação, estudo de solo, estudo de fluxo, né? Onde é que vou colocar a entrada de garagem, onde é que vou colocar a saída. E hoje a cidade está ficando no caos, né? Perto dessas zonas mais inchadas, né? Hoje em dia, quando tu sai de um condomínio, né, não tendo esse estudo, cria-se um trânsito assim, bem cômodo, né, porque não foi feito um estudo bom, né, não foi feito um estudo de fluxo, né, bom. Então, hoje nós temos um padrão que não é nem tão estético, nem tão assim funcional. É uma comodidade do fácil. Puramente comercial, né? Exatamente. Então, é aquele mais barato, né, que às vezes é culpa dos clientes, é culpa daqueles que compram, porque em vez de contratar uma pessoa que vai projetar para aquele lote, né, vai se dedicar para aquele lote, prefere comprar um projeto pronto de uma empresa que não vai dar nenhum tipo de assistência para ela. Então a gente vê isso muito hoje, né? Então é muito mais fácil hoje, como eu falei, né, projetar uma casa mais quadradinha do que tu planejar uma casa com um telhado bonito, né, com um telhado com águas aparecendo, com uma telha de barro. Então é muito mais fácil tu esconder para fazer algo mal feito, mais barato, do que realmente trabalhar a estética. Então hoje em dia a gente passa por esse problema da arquitetura, onde deixa de ser nem funcional e nem estético, é algo cômodo. É diferente antigamente, que a gente passou na arquitetura antiga por um momento estético de ascensão muito grande, né, que tínhamos assim igrejas belas demais, né, obras belas demais, e depois a gente mudou isso, né, depois do renascentismo, mudou para algo mais funcional, aquele negócio mais branco, mais calmo, né, e agora a gente está meio que nessa crise, onde não sabe se projeta para funcionalidade ou para estética. Mas o correto é tu tentar caminhar os dois lado a lado. Na comunidade Shalom que nós fazemos parte, na comunidade de vida, né? A gente tenta manter aquele padrão, né, como diz nosso fundador, para que nem o rico nem o pobre se sintam incomodados, né? Mas a beleza é uma marca também, deve ser uma marca, é algo que o nosso fundador entende, que é por onde Deus também se manifesta, né? Assim, existe essa expressão de Deus através da beleza, o belo em si, né? Então, assim, você trabalhou com isso, né? A sua tese, não foi um pouco... Minha tese de graduação foi sagrado, arquitetura né? religiosa, exatamente. Que norteia o mundo da arquitetura. Né? Muitos criticavam antes, né, a grandiosidade da Igreja Católica no termo de imagem, de pinturas. Mas se a gente for pegar a história, né, os vitrais, as pinturas contam as histórias bíblicas para aqueles que não sabiam ainda ler ou que não tinham acesso à Bíblia, né? Então, não são exageros, era um método de fazer, de catequizar, de ensinar, né, de evangelizar aqueles que ainda não tinham esse acesso. As imagens, exatamente, né? E se a gente olhar passagens, as igrejas góticas, né, que são umas igrejas que se destacam mais pela sua arquitetura, onde tinha aquelas grandes cúpula, né, portas em arco que simbolizavam a perfeição de Deus, né, a cúpula também muito alta, que era do homem que tentava se aproximar de Deus.
era uma igreja muito alta, né? Porém eram igrejas esteticamente muito belas, porém não eram tão funcionais, porque nós tínhamos paredes de quase 1 metro de espessura, né? Então, projetada para aquele tempo era o ideal, porque às vezes era muito frio, né? A parede retia mais o frio, então ali dentro ficava mais aconchegante. Porém, na atualidade acaba ficando algo desconfortável. E às vezes tem que descaracterizar uma igreja, né, para colocar um sistema de ventilação, um sistema de ar-condicionado, e acaba descaracterizando, né? Então eram igrejas que eram esteticamente belas, né, porém que não eram tão funcionais. Porém, eram igrejas que eram feitas para aquilo, né? E a arquitetura religiosa foi norteando, né? A época do Rococó aqui no Brasil, que foi algo mais marcante, né? O Rococó no Brasil foi mais marcante que o gótico, né? A gente pega Minas Gerais, né? Aleijadinho, né? Que É o barroco, o barroco, o Rococó, né? Que andam parecido. muito junto, né? Então eram igrejas muito belas, que são igrejas que hoje realmente, se a gente for olhar, a gente se encanta. Na liturgia também da igreja, né? A gente tem um ritual, tem uma beleza que emana dali. As igrejas, como você disse, eu me lembro que uma vez eu fui visitar a Catedral de Paris, Notre-Dame, e aí teve uma visita guiada. Quando eu cheguei, eles anunciaram no microfone, vai ter agora uma visita guiada, gratuita, em francês. Aí eu fui, né? E, rapaz, foi mais de 1 hora a mulher apresentando é gótico lá, né? Ela apresentando cada detalhe, cada coisinha, aquilo ali foi Napoleão que tirou, aquilo ali foi Luís, não sei quem, aquilo ali, muitos detalhes, assim, sabe, de anos diferentes. Os cristãos iam acrescentando coisas, as famílias iam acrescentando detalhes, né? Ou pagando por aquilo, né, que estava incompleto ainda. As imagens, era inaugurado e a imagem ficava inacabada. O artista ia fazendo aos poucos, assim, né? Então, tinha uma preocupação de transmitir o belo pela arte sacra, né? Sim, exatamente. E hoje, pelo menos eu noto assim, né? Não sei o que vocês notam, mas algumas igrejas a gente está muito mais no funcional, ter só um templo mesmo, né? Do que ter detalhes belos, né? Assim, coisas que levem a pessoa realmente a então essa experiência com o belo, né? Assim, né? Vocês acham que existe uma educação para a beleza? Vocês acham que também existe essa experiência, assim, essa educação a ser dada para as pessoas com aquilo que é belo, né? Aquilo que, enfim. Né? Então, as pessoas, elas, creio eu, que vêm de nascença, vêm construindo com o seu caráter o seu senso, né? O seu gosto, aquilo que ela mais gosta, aquilo que mais agrada visualmente, né? Porém, creio eu que a sociedade ela vai podando, vai tentando podar aquilo para entrar no padrão, para poder comercializar aquilo, né? Para aquilo se tornar vantajoso para aqueles que vendem. Produtivo, né? Exatamente. Porque uma pessoa que gosta do diferente, ela não vai dar lucro para aquele que faz em grande escala, né? Para grandes indústrias. Né? Aquele diferente não vai dar. Olha, para outro cliente, por exemplo, que eu estou acompanhando, ele não quis colocar porcelanato, não quis colocar cerâmica, ele fez o piso dele de madeira. Mesmo a casa dele sendo de laje, ele quis revestir de madeira. Então ele tirou um pouco de lucro de uma empresa que vende porcelanato. Então as grandes indústrias não querem que você seja diferente, ela quer que você siga o padrão, porque o padrão vai dar lucro para ela. Não, alguém pode te dizer, não, eu gosto muito desse tipo de móvel aqui, colonial, sei lá como é que chama, esses de madeira bruta, mais antigo, né? Tinha uma menina lá que participava com a gente de grupo de oração lá na França, ela foi montar a casa dela, ela foi comprar em loja, ela tem muita loja de móveis usados, né? Aqueles móveis brutos assim, e aí ela quis comprar tudo lá. E lá na Europa está na moda do IKEA. Vocês já ouviram falar dessa loja? Uma loja da Suécia que tem móveis tudo prontinho. Tipo, aqui também tem muitos no Brasil. O Leroy Merlin. Sim, já viu essa loja? Tem no Brasil também, é parecido. Você entra, um pouco como aqui, né? Essas lojas de sim. tem aquele negocinho, tipo, tem uma sala como essa montada, mas são móveis de MDF, sabe? Você leva a sua medida e ele já no computador, de cada móvelzinho da sua cozinha, tudo, você já sai de lá com as caixinhas, tudinho, e você mesmo monta, né? Passa um tempo montando. Mas ela não queria isso, ela queria móveis antigos, né? As coisas realmente elas mudam com o tempo, né? Aí todo mundo tá fazendo e realmente é belo da forma como está sendo, né? Mas o que você gosta, né? Qual é a sua essência? Do que você realmente sente? Como, por exemplo, já ouvi uma moça já chegou comigo, né? E falou, fulano falou que eu precisaria fazer bichectomia, me disse que era pra me fazer. A bichectomia tira, né, as bochechinhas, aquelas gordurinhas daqui da bochecha. Aí a pessoa mesmo falou pra mim, mas eu gosto tanto das minhas bochechas. Eu falei assim, meu amor, você é linda, não precisa tirar suas bochechas.
Aí ela falou assim, mas porque fulano falou isso, falou isso. Mas é porque é algo que é padrão, que é algo que está na moda, e também porque a pessoa quer ganhar em cima. Então ela acaba esquecendo daquilo do que a pessoa gosta, né? De como ela se sente com isso. Qual a consequência que vai ter depois, somente para que ela faça aquilo, né? Aí, por exemplo, a bichectomia, a gente esquece, quer fazer aquilo pro hoje, eu sou jovem. Eu, por exemplo, a minha bochecha é muito grande, se eu fizesse hoje a bichectomia... Só um pouquinho, né? Aí eu ia tirar, ia até diminuir. Mas e depois, quando eu ficar mais velha, né? E tudo for enrugando, vai ficando flácido e tudo mais. Aquela gordurinha que tá aqui vai me fazer falta, porque eu já não tenho mais, porque vai me proteger de alguma forma depois, né? Então é aquele preconceito também que a sociedade vai impondo para que a gente entre nos padrões. Às vezes a gente entra porque a sociedade vai impondo, só que a gente não sabe nem o porquê, porque a gente gosta de uma coisa, mas a gente prefere fazer aquilo porque tá bonito, né? Porque Pra ser aceito. isso, para ser aceito, dessa forma também. Tem até uma história interessante de um cliente que primeiro chamou um arquiteto, né? Um outro arquiteto, fez ali o projeto. E depois ela me chamou, depois do projeto do outro arquiteto estar pronto, tudo certinho, ter pagado o arquiteto, estava tudo correto no projeto, né? Ela me chamou e disse que ela não queria o projeto do arquiteto, que na verdade era uma arquiteta, né? Porque aquele projeto da arquiteta, a arquiteta não deu liberdade para ela falar o que ela queria. Ela fez um projeto, chegou com o projeto, apresentou esse aqui e pronto. Ela não deu liberdade para a cliente falar, não, quero mudar isso, quero mudar aquilo. Então entra muito nessa questão do comodismo que leva ao padrão. Às vezes é mais uma preguiça de você tirar um tempo a mais para o seu cliente, né? E essa cliente teve que repagar, né? Pagou de novo o projeto, refez o projeto. Então tem que ter esse cuidado, né? Às vezes que esse comodismo leva a esse padrão, porque você chega, o cliente impõe algo para ele e o cliente quer algo diferente, quer algo mais assim, puxado para a característica dele e o profissional não deixa. Né? Ele quer que seja, não, é desse jeito e pronto. Sim, falando para concluir, né, que o nosso papo, nosso podcast, sobre a dimensão de Deus na vida de vocês, né? Nós cremos, somos cristãos católicos e temos Deus como o belo, né? Não somente exteriormente, nem ele se encarnou, ele tomou um corpo. Mas o interessante é porque o ato mais belo dele, ao meu ver, né? Que eu vejo de vocês também, ele estava totalmente acabado, né? Estava na cruz, né? E Isaías diz, né, falando do servo sofredor, que ninguém o reconheceria, ninguém nem levantaria os olhos para ver, porque tão horrível como estava. Não é assim, né? Às vezes, quando a gente está vendo um filme, a gente não quer nem visitar certas pessoas que a gente gosta, quando estão doentes, que a gente não consegue olhar aquela pessoa com câncer que a gente convivia antes, né? A gente tem essa dificuldade de olhar para o sofrimento, né? Mas hoje, olhando para o ato de Jesus, né, para o gesto dele de amar, né, de amor, é um ato belíssimo, né? Então, e nós somos criticados também, né? Muitas vezes por sermos cristãos, por amar a Cristo, enfim. Como é que vocês veem assim, essa beleza da caridade de Deus, essa beleza de Deus mesmo assim, na vida de vocês, na vida da sociedade? Sim, eu enxergo muito no meu ser profissional, né? Ser cristão por primeiro, né? Filho de Deus. Né, e depois se caminhando para o matrimônio e sendo profissional. Sim, né, eles vão se casar, gente. Né? Assim, um mês. Daqui a pouquinho estão se casando. Então eu vejo que a nossa missão não é quebrar padrões. Eu não gosto dessa palavra, quebrar padrões. Eu creio que a nossa missão é evangelizar os padrões. Né? É evangelizar aquela pessoa que gosta de uma casa mais simples. Né? Para aquilo levar ela para Deus. Né? Evangelizar aquela pessoa que é uma casa bem toda preta, né? Que é os materiais todo escuro, né? Mas é levar Cristo, evangelizar não é só falar, né? De Deus, mas o jeito como você se porta, o jeito como você trata a pessoa, né? Isso tem uma diferença enorme, porque tipo 90% dos meus clientes são pessoas que tiveram frustrações com arquitetos, com engenheiros, porque simplesmente tratavam de qualquer jeito, ou que pegaram o pagamento e sumiram. Então, são pessoas que me contrataram e viram diferente. Não que eu seja melhor, mas que eu procuro levar Cristo no meu trabalho. Né? Então, eu vejo que não é essa utopia, né, de que é perfeição, mas a gente é no dia a dia. No simples ato de você ir receber um cliente, de você levar um cliente numa loja, ou de você escutar o problema de um cliente, que às vezes ocorre isso. Então, isso te leva, né, leva o cliente a conhecer a Deus. Né? Não somente você abrir uma Bíblia, né, e falar tal versículo, mas é você saber, principalmente nós carregamos o sinal, né?
E eu percebi muita diferença esse ano, né, que eu recebi o sinal. Então as pessoas te enxergam de modo diferente, as pessoas te tratam de modo diferente e é necessário que tu corresponda com essas pessoas do modo como tu vive, né? Eu já não posso mais me importar com os clientes como eu me importava antes, né? As pessoas já esperam de mim um tipo de comportamento por eu carregar um sinal no peito, né? Então essa questão de evangelizar os padrões, né, sempre vão existir, como sempre existiu e sempre vão existir esse tipo de padrões, né? Pessoas que gostam de determinada coisa, daquilo, disso e tudo mais. Mas é necessário que nós estejamos abertos para levar Cristo, né, onde for necessário. Sim, eu vejo dessa mesma forma, né? Como eu fui falando, né? Quando a gente leva Cristo no que a gente faz, eu acabo escutando muito, né, as pessoas falando, e é o que a sociedade hoje na correria acaba não fazendo, né? Escutar, parar e conversar com a pessoa. Muitas vezes, dentro de uma cabine, eu acabo fazendo aquele famoso acompanhamento, né, espiritual, do que até mesmo mais isso do que trabalhar ali com a pessoa, né? Porque já teve uma situação, por exemplo, de que já tinha acabado o procedimento, mas a pessoa continuou lá. E uma vez eu vi uma lágrima caindo, né? Mas isso passa muitas vezes do que a gente vai passando para a pessoa. Como o Matheus falou, não é nem a questão da gente ser alguma coisa ou querer se exaltar por fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, essa situação, nunca falei para ninguém, né? Agora todo mundo vai saber. Sim. Mas é algo que fica mesmo no esconderijo de Deus, né? No coração de Deus. E que a gente tá ali para isso, né? Por exemplo, algumas pessoas já vieram perguntar para mim também, mas tu não é da igreja, tu pode fazer esse tipo de coisa e tudo mais. Eu tô ali também para quebrar isso, assim, não, porque já vê dessa forma, né? Mais cara de que só pelo fato de eu estar ali dentro da igreja, eu não posso trabalhar também com isso. Porque aquele equilíbrio, né, que foi falado da harmonização, eu também tô ali para passar esse equilíbrio, aquele equilíbrio emocional, aquele equilíbrio espiritual, de dizer para a pessoa que ela é bonita sim, né? Porque às vezes a pessoa chega de um outro profissional já, dizendo que ela precisava fazer uma lista de coisas, né? Que é o padrão. Assim como eu também já passei por um profissional da área de estética que falou para mim, bora arquear a tua sobrancelha, bora fazer tal coisa. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, ninguém nunca me falou isso. Aí depois eu me olhei no espelho e falei assim, acho que eu não preciso fazer isso, pelo menos não agora, né? Eu não via isso como um defeito, como uma prioridade. Mas existe realmente esse lado, né, de que acaba, em vez do nome harmonização ser aquilo que vai equilibrar a pessoa, né, fazer ela se sentir bem, que eu trabalho muito também com o bem-estar da pessoa, acaba tendo esse desequilíbrio, essa desordem. E nós, como cristãos, como ter um olhar de Deus, precisamos justamente passar esse equilíbrio. Como muitas pessoas vão lá para isso, né? Para essa tranquilidade, para essa paz, para ser escutado. Interessante que é um padrão diferente de beleza que vocês dão a experiência, né? Não é simplesmente o comercial ou Exatamente. Implantar na pessoa o padrão, tanto na arquitetura como na estética, mas é primeiro fazer a pessoa dizer o que ela gosta, mas se expressar, reconhecer a sua dignidade, a sua beleza, né? Ali no seu corpo, escrita no seu corpo. Então, uma experiência que vocês fizeram com a beleza de Cristo, de se aceitarem, né? de se verem misericordiados ali pelo amor de Cristo. E como a gente falava, né? Assim, não é impor, porque às vezes a gente vai evangelizar e a gente sai, né, para falar de Deus para as pessoas e pela força de palavras a gente não consegue muita coisa, né? Uma boa parte das vezes, né? Precisa dar uma experiência para a pessoa precisa fazer experiência com a beleza, né, de Deus, com a beleza de Cristo, que vai ser de muitas formas, né? E o engraçado disso tudo, né, o que passa confiança para a clientela é justamente isso, né, da pessoa chegar lá, por exemplo, né, chega lá e ela espera que eu dê uma lista de coisas para ela fazer porque ela sabe que eu vou ganhar em cima. Mas não, eu falo que não precisa. E isso acaba trazendo mais confiança na pessoa comigo, porque ela sabe que eu não tô ali para sugar ela, ou então a um nível profissional tão alto que eu só quero mesmo o dinheiro, né? E eu acabo desconstruindo a própria imagem da pessoa, mas está ali realmente para fazer ela também se encontrar.
Vamos cuidar, sim, vamos cuidar, mas vamos colocar um limite também, porque a pessoa já é bela por si própria, né? Mas, claro, tem aquele equilíbrio, tem aqueles ajustes e tudo mais, tem a questão da saúde, né? Algo que incomoda, como falou, né? De queimaduras. E também eu lembrei de uma situação no assunto que a gente foi falando sobre aquilo que as pessoas querem que a gente viva e os nossos próprios gostos, né? Eu lembrei muito do nosso casamento civil, que quando a gente foi organizar para fazer, muitas pessoas estavam impondo pra gente que a gente fizesse de uma forma, tipo, algo bem mais social. Muita gente mostrou vídeos, fotos pra gente, bora fazer dessa forma, porque vai ficar muito bonito. Bora fazer numa área da casa, monta uma mesa bem bonita, algo mais chique, sabe? Aí toda de branco, como é na maioria, né, dos casamentos civis que não são lá dentro. Vai arrumar de tal forma. E a gente bateu até o final da tecla. Eu falei assim, não, a gente não quer, a gente quer casar na beira do rio. Aí foi algo bem mais simples. Sim. Só que quando depois que as pessoas foram entender que realmente ficou até mais bonito, porque era algo mais nosso, né? Realmente é algo mais padrão, casamento civil, ser daquela coisa mais formal. Só que a gente não queria dessa forma porque não era algo que a gente gostava, né? E aí ia perdendo também, né? Quando a gente não entra, não deixa o próprio Deus, né, permitir que nós vamos nos conhecendo, a gente acaba entrando em coisas que não faz parte da gente. Sim. Aí no final de tudo, as próprias pessoas foram entendendo e realmente acharam mais sentido na forma como a gente quis, né? Trouxe uma beleza mais natural, a gente gosta muito de árvore, de coisa assim da natureza. Então foi algo mais a nossa cara mesmo, né? Aí também já entra isso, né? Que a sociedade impõe, que ela coloca pra gente. É engraçado que tu tocou no ponto, né? Que é importante ressaltar que a pessoa, quando ela se deixa levar pela moda, ela perde totalmente sua característica. Sim. Né? Aquilo que é dela, a essência dela, ela perde porque ela quer seguir algo. Né? Então, tu tocou, né? Se a gente deixasse seguir por aquilo que as pessoas falavam, aquilo ia acontecer, o casamento civil ia acontecer, mas não ia ser do nosso agrado. Né? Aquilo iria ser desconfigurado, não seria algo da gente. Né? Então, muitas pessoas hoje entram em crise porque elas não se identificam naquilo que elas vivem. Né? É importante destacar isso, né? Por isso que muitos jovens enfrentam, né, dificuldade em se aceitar. Porque é muito mais fácil seguir aquele padrão ali que os seus amigos seguem, né? De ter um estilo de vida que não é compatível com o que ela vive. E ela se martiriza porque ela queria ser ela, porém não é aquilo que ela consegue ser. Sim. Porque ela quer se encaixar naquele grupo de amigos, naquele grupo do trabalho. Então as pessoas enfrentam problemas psicológicos também por causa disso, né? Por conta dessa beleza. Que em vez de ser algo saudável, acaba que maltratando, né? Acaba que escravizando a maioria dos jovens assim que ainda não tem essa mente formada, né? Não tem o seu gosto formado. Gente, agradeço demais, muito bom aqui essa conversa, muito boa, né? E fica o convite para outras ocasiões, para outras vezes, se quiserem dizer alguma coisa. Uma grande honra para a gente, um grande prazer, né? Para a gente poder expor o nosso trabalho, né? O nosso modo de vida é muito importante para a gente também levar também, né, Deus assim no nosso modo como a gente vive, na nossa vocação, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Eu acho muito importante assim, a gente expor não para querer se achar, mas para uma pessoa se identificar, né? Ela saber que dá para você ser um bom profissional, né? Ser um bom noivo, um bom namorado, um bom marido, um bom pai, né? Viver dentro da igreja e não deixar com que isso abale o que você é, né? Você ser feliz naquilo que você é, na sua essência, naquilo para que Deus fez você, né? Fala bonito. Eu nem vou mais falar mais. Eu só confirmo. Mas eu também sou muito grata. Obrigada pelo convite, Davi. Pode chamar assim mais vezes. Pode falar de muitos outros assuntos. Sim, com certeza. Muito obrigado você também que nos acompanhou. Né? E você pode aí compartilhar esse podcast com outras pessoas para alcançar mais e mais corações. E até o próximo.